pergunta que nós mais ouvimos falar, ou mais nos fizeram, é: pastor, afinal, a nossa justificação é pela fé somente, ou também pelas obras? E essa pergunta está feita principalmente por causa do livro de Tiago, e que ao ler, muitas pessoas ficam confusas e não conseguem compreender, mas aquilo que parece uma contradição, na verdade não é. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Às vezes na palavra de Deus aparecem aparentes paradoxos, mas se você se achegar com o coração aberto, o Senhor revela, não é? Quando nós cremos nisso, então nós entendemos o que está acontecendo aqui. Deixa eu ler então, quero comparar com você, Tiago capítulo 2, verso 14, vamos ler o que Tiago está falando. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada pelas obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora vamos ler Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E ainda vamos ler Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ok. Quando nós olhamos esses três textos da palavra de Deus, muitos irmãos podem ficar confusos, e é importante você entender. Os estudiosos da Bíblia, eles dão três possíveis soluções para esse aparente paradoxo que está aqui da palavra de Deus. A primeira opção que eles colocam é: Tiago pode estar combatendo o ensino de Paulo. Veja, o segundo motivo, vou explicar cada um, seria que Tiago poderia estar combatendo o entendimento libertino da doutrina da justificação pela fé, chamado antinomianismo, que agora eu sou sem lei, posso fazer o que eu quiser, eu crio na graça, então vou viver no pecado. E a terceira opção que eles colocam é que Paulo e Tiago estavam lidando com diferentes problemas, e assim não há contradição, mas um se encaixa no outro. Bom, em primeiro lugar, como nós cremos que toda a palavra de Deus
é inspirada por Deus, então nós não acreditamos em contradições, porque tanto Paulo estava inspirado por Deus, quanto Tiago também, porque é Bíblia, quantos concordam? A palavra de Deus é toda inspirada por Deus. Então, esse é o primeiro lugar, a Bíblia mesmo diz isso, que ela é inerrante e inspirada por Deus. Os dois estão escrevendo debaixo aqui da inspiração divina, e por isso nós não acreditamos em contradição. Bom, então Paulo não está combatendo Tiago ou vice-versa, porque a Bíblia diz isso. Segundo lugar, Tiago foi escrito antes de Romanos, então Tiago não poderia estar combatendo a prática da pregação de Paulo de Romanos, que daí alguns irmãos ouvindo Paulo falar da graça, caíram nessa libertinagem, de querer viver uma vida de qualquer maneira, então ele estaria combatendo isso, mas como foi escrito, Romanos só foi escrito depois, então também a segunda opção cai por terra aqui. Só nos resta então, aqui a terceira opção, que é aquilo que nós acreditamos, que Paulo e Tiago estão enfrentando situações diferentes. Paulo, quando escreve, ele está escrevendo para os crentes que estavam debaixo da influência do ensino dos crentes judaizantes, que queriam forçar os irmãos a crer na salvação, não apenas pela graça de Deus, mas também pela lei, pelas obras da lei. Vê que todo o tempo Paulo usa o nome obras da lei. Obras da lei é diferente de obras do Espírito, tem obras da carne, não é? Paulo está combatendo isso, por isso ele está deixando claro que não há nenhuma obra da lei que possa fazer com que alguém seja salvo ou seja abençoado. Paulo está mostrando por isso, e é essa maneira que ele coloca. Agora, Tiago estava combatendo pessoas, ao contrário, que estavam inclinadas a achar que basta uma fé mental, que ele entendeu com a mente, mas que de fato não desceu para o coração, que essa fé, entre aspas, que não é a fé verdadeira, teria poder para salvar alguém. Não é. Então Paulo, na verdade, e Tiago estão tratando com dois grupos distintos. O que Tiago está falando é o seguinte: olha, quem de fato creu, vai servir a Deus, vai ter obras para Deus. Paulo está dizendo, não as obras da lei. Obra da lei é aquilo que eu faço confiado na força do meu braço. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: quem de fato creu, vai manifestar a obra. Aí ele usa o exemplo de Abraão. Ele não nega que Abraão foi salvo pela fé, e foi justificado pela fé. Ele fala, na hora que Abraão creu, ele foi justificado. Mas na hora que Deus pede para ele sacrificar o seu filho Isaque, ele vai colocar Isaque ali, ele levanta o cutelo para matar, e Deus fala o que para Abraão? Pode parar, não faça mal ao menino, porque agora sei que você não vai me negar nada, agora eu sei que de fato você creu. Ou seja, o que aconteceu? Aquele ato de de sacrificar o filho, ou de ir para fazer isso, foi a prova de que a fé de Abraão foi verdadeira e genuína. Então, ele foi justificado pela fé, porque a fé dele foi genuína, e a prova disso é que ele ia fazer a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Quem está me entendendo? Então, não há contradição aqui. É como alguém que creu e se nega a batizar. Alguém que fala que creu em Jesus, mas se nega a batizar, de fato não creu. Por quê? O batismo é uma ordem. Ah, mas o meu pai não quer, a minha mãe não quer. Você vai ter que escolher a quem você vai agradar. Ah, pastor, mas eu posso, nesse caso, desobedecer o meu pai e a minha mãe? Olha, é uma decisão sua, mas nenhum pai, nenhuma mãe pode proibir alguém de se batizar, porque é uma ordem bíblica, e ninguém pode estar acima de Deus. Ah, mas se eu não fizer, eu vou apanhar. Se eu me batizar, eu vou apanhar. Obedeço ou não? Vou te explicar duas coisas. Fala assim comigo. A submissão é sempre absoluta, mas a obediência é relativa. Não entendi. Os apóstolos foram proibidos de pregar o evangelho. Foram ou não foi? Foi. Eles falaram, se vocês continuarem a pregar o evangelho, nós vamos te prender.
Eles obedeceram? Não, eles desobedeceram o governo, mas eles submeteram? Sim, eles aceitaram ser presos. Se alguém te proíbe de cumprir algo da palavra de Deus, você não deve obedecer, mas na hora que fala, então vai apanhar, você deve submeter. Mas como não sou eu que vou apanhar no seu lugar, a decisão é sua. Eu tenho as minhas decisões, cada um tem a sua. Mas ninguém pode falar que de fato creu, se não está disposto a batizar. Porque Jesus falou, quem crê, for batizado, será salvo. E quem se nega ao batismo, está se negando ao momento em que a ação sobrenatural de Deus vai acontecer na vida dele. Percebe? É o que Tiago está falando. O que nos salva não é uma fé que é só da boca para fora. Não é uma fé que ficou só na minha mente. Mas tem que ser provada com a minha obra. Na hora que eu faço a obra, ela está provada que aquela fé era genuína, era do coração. E por isso é que Deus me justificou no momento que eu criei lá atrás. Quem me entendeu, diga amém. Ok? Então, isso é muito simples e eu penso que você pode compreender sem nenhum outro problema. É muito importante você entender uma coisa, olha para cá. Muitos irmãos perguntam, pastor, pois por isso que não pode pregar a graça, porque aí os irmãos não vão querer mais fazer nada. E a gente tem mostrado que isso é um absurdo. Eu penso que esse texto de Tiago, ele nos mostra isso. Olha para cá, definitivamente, a graça não remove a responsabilidade, o trabalho, a graça não remove nada disso, pelo contrário, o que a graça faz? A graça te dá a condição de fazer o que você na sua força não é capaz de fazer, e não fazer nada. Então, se antes eu tinha medo de liderar uma célula, porque achava que era pesado, não ia conseguir, agora na graça, o que a graça de Deus vem e fala? Então agora eu não preciso mais liderar porque eu estou na graça. Não, agora que você vai liderar, porque o que a graça fez? Não, você não queria liderar, porque você estava com medo de não conseguir e achou que ia ficar pesado. Mas agora que você descobriu que não é na sua força, que não depende de você e que é a graça de Deus, agora que você vai liderar sem medo. Agora você não tem mais motivo para não liderar. Quem está me entendendo? Se você tinha medo de pregar na casa de milagres, você está fazendo cursão, CTL, ali de treinamento, você vai pregar lá, vai expulsar demônio lá, né? Maravilha. E aí você fala, pastor, antes eu não queria, porque eu estava com muito medo, e depois se esse demônio não sai? E se eu não conseguir? Aí você não queria fazer, não é? Mas aí você ficava mal, porque agora, se eu não fizer, eu sou covarde, aí Deus não me ama, e você se sentia mal, eu sou que tipo de crente que eu sou? Mas agora, quando você ouve a graça, você não vai dizer, agora eu estou na graça, não preciso mais participar. Pelo contrário, agora, porque você está na graça, você pode ir pregar, expulsar o demônio, e saber que Deus vai fazer, porque não depende de você. Então, a graça não impede e não remove você de trabalhar, pelo contrário, ela te capacita para trabalhar muito mais, só que agora com ousadia e com o poder de Deus e intrepidez. Quem está me entendendo, diga amém. É tão simples e nós precisamos de compreender. Agora, abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, verso 1. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 4, verso 1. O pessoal da filmagem desistiu, né, Marcos? Já tem uns domingos já que eu estou percebendo isso. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai.
que significa papaizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Esses primeiros 7 versículos do capítulo 4 constituem o 6º e último argumento de Paulo, provando que a nossa justificação é exclusivamente pela fé e não depende das obras da lei. O argumento de Paulo nesse texto poderia ser resumido da seguinte maneira: nós éramos escravos, mas agora nós somos filhos. É fundamental que você tenha entendimento e revelação dessa verdade. E ele faz a pergunta: espera aí, eu era escravo, estava debaixo da lei, agora eu sou filho. Como que eu posso agora que eu sou filho, querer voltar a ser escravo? Meu Deus do céu. É isso que Paulo está colocando. Por quê? Porque uma vez que eu sou filho, eu não tenho mais que estar debaixo da escravidão da lei. Então nós vamos separar aqui em 2 partes. Então essa é a prova que Paulo está usando, a prova de que nós somos filhos, e se eu sou filho, que me justifica não é mais a lei. Então ele começa colocando que a lei, ela funcionava, como nós falamos domingo passado, como uma babá, como um tutor, não é? Que estava cuidando do menino, enquanto ele era pequeno, até que ele pudesse crescer e de fato se tornar herdeiro da promessa. Mas a Bíblia fala que agora o Espírito Santo foi colocado dentro do nosso coração e nós nos tornamos filhos. E uma vez que nós nos tornamos filhos, nós não precisamos mais desse tutor. Paulo coloca e mostra claramente que a grande bênção do Evangelho é o Espírito de Deus. Ou seja, o ponto central de todo o Evangelho do propósito de Deus, é fazer com que o homem se torne filho de Deus. Interessante como que as pessoas gostam de dizer isso, né? Não, eu também sou filho de Deus. Ou gostam de dizer, não, todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu essa frase? Não é? Mas isso não é verdade. A Bíblia não diz que todo homem é filho de Deus. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome, se tornaram filhos, porque todo homem nasce criatura. Mas o propósito de Deus é fazer com que cada um se torne filho. Esse é o alvo do coração de Deus. O propósito de Deus é nada mais, nada menos do que morar dentro do homem. Isso é uma coisa tão poderosa, você não entende nada disso, por isso que você não consegue nem falar amém. Porque ter Deus morando dentro de mim é algo tão revolucionador, tão poderoso, tão grandioso, que precisa realmente de revelação para compreender. Porque o motivo de todos os seus medos, inseguranças, incertezas, é porque você na verdade ainda não teve revelação e ainda de fato não creu que tem um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, todo poderoso, que mora agora dentro de você, e que quando você chega, Ele chega, é onde você vai, Ele vai, você carrega Deus dentro de você. Isso é muito poderoso, e esse é o propósito de Deus. Por causa disso a Bíblia fala que Deus nos escolheu, e nós fomos chamados para ficar nessa posição. Então vamos separar isso aqui em 2 partes, esse texto, apenas 2 partes. A primeira parte, Paulo, do verso 1 até o 3, Paulo então está colocando que, sob a lei, os homens eram como herdeiros durante a infância. Ele é dono de tudo, mas não pode usar nada. Quem estava debaixo da lei, e era filho, ali era do povo de Israel, estava vivendo essa situação. E muitos irmãos estão vivendo assim hoje, porque são infantis, são crianças na fé, ou são carnais, estão vivendo debaixo da lei. E Paulo está dizendo que quem vive debaixo da lei é como uma criança que é herdeiro de uma fortuna enorme, mas porque é pequenininho, ele não pode usar nada, e ele tem que ser cuidado por um tutor, por alguém maduro que vai acompanhar até o momento. Então,
todos os carros daquela casa, todos os carros importados, é tudo dele, mas ele não pode dirigir nenhum, porque ele é pequeno. A cozinha da casa dele é toda dele. Tudo que tem dentro da geladeira, todos os utensílios, mas ele não pode abrir a geladeira, ele não pode mexer com faca, é tudo dele, mas ele não pode usar nada. Tudo por quê? Porque é pequeno. Paulo está colocando que quem está debaixo da lei, ou está se relacionando com Deus assim, é como essa criança, é crente, é filho, mas porque é carnal, ou porque é infantil, não pode usufruir de tudo aquilo que já é seu. E fica pedindo, né? Fica tentando merecer. O senhor podia tanto me dar esse carro, essa casa. E Deus fala, já é seu, mas você é pequeno ainda. Você não entendeu, você ainda está debaixo da lei. Você pede isso, pede aquilo. E Deus fica olhando, fala, ele não sabe que tudo já é dele. Mas porque ele ainda insiste como uma criança, como um crente carnal, se relacionar comigo na base do merecimento, ele não pode usufruir o que já é dele. Que coisa triste. É o que Paulo está colocando. Paulo diz que era assim antes de Cristo vir. Éramos como essa criança durante os anos da infância, que é como se fosse um escravo. Esse é o mesmo raciocínio que também é aplicado no nosso crescimento espiritual. Enquanto você é imaturo e se sujeita à lei e os regulamentos, tentando agradar a Deus, você não pode usufruir da bênção que é sua. Você não pode usar tudo aquilo que o Senhor já te deu por herança. É por isso que nós precisamos tanto de crescer, precisamos tanto de avançar. A Bíblia fala que esses irmãos estão presos nos rudimentos do mundo. É porque o mundo ele está debaixo da lei. E como que o mundo relaciona? Nós falamos domingo passado, a base dos relacionamentos do mundo é meritocracia. Todo mundo, tudo que você recebe no trabalho, na escola, e muitas vezes até dentro da sua casa, é mérito. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você estudar, você vai ganhar a nota tal. Se você for o melhor, você vai passar. Se você se destacar, você vai ser promovido. O problema é que daí você converte e quer se relacionar com Deus dessa maneira. Mas Deus não se relaciona dessa maneira. Mas quando você não entende isso, e é carnal e está debaixo da lei, querendo se relacionar com Deus com base em merecer algo, você está debaixo do mesmo rudimento do mundo, a lei, a meritocracia. E aí você fica sofrendo, porque você fica tentando ser crente, tentando merecer, tentando agradar, mas nunca faz suficiente, porque não tem esse homem que faz, e não consegue compreender por que as coisas não acontecem na sua vida. Mas é porque você escolheu se relacionar com a base errada. Existem dois tipos de filhos. Em Lucas, no capítulo 15, tem uma parábola que todo mundo conhece, não vou ler ela, é chamada a parábola do filho pródigo. E lá, a Bíblia conta a história, na verdade, de dois filhos. O que aconteceu? Os irmãos se lembram. O primeiro filho, ele, certamente com medo, talvez, de não receber a herança, ou com preguiça de trabalhar na fazenda, resolveu falar para o pai dele, olha, me dá a minha parte na herança, porque eu quero ir embora. Ele era diria o que, hoje em dia? Um filho o quê? Rebelde. Ele rebelou. Lá em Israel, pedir a herança para o pai enquanto está vivo, significa a mesma coisa de dizer para o pai, eu quero que você morra. Porque a herança é para ser dada normalmente depois que o pai morre, sim ou não? Mas para o judeu, pedir enquanto o pai está vivo, é a mesma coisa de dizer, eu desejo que você morra. Interessante que, por que será que aquele menino pediu isso? Você sabe quem são os filhos rebeldes? São aqueles que não se sentem verdadeiramente amados. Não acredita de verdade que o pai o ama. E a Bíblia diz então que esse menino pegou o dinheiro,
Interessante é que o pai sabia que ele era rebelde? Sim ou não? Sabia. Sabia que ele era irresponsável? Sabia. Mas mesmo assim deu. Incrível como o pai ainda assim deu dinheiro. Se fosse outro, talvez não faria isso. Mas, na verdade, alguém pudesse dizer, mas um pai que ama de verdade não vai dar a herança para um filho irresponsável. Ele pode bater a cara lá, como de fato bateu a cara no chão, não é? Não deveria fazer isso. Mas nós sabemos, olhando então, a gente só pode entender que Deus estava querendo mostrar outra coisa aqui. E que aquele pai queria ensinar algo para aquele filho. E a Bíblia fala então que aquele menino pegou o dinheiro e foi viver a vida dele. Ele foi e gastou todo o dinheiro. Até que no final, não tendo mais nada, ele foi dar comida para o porco. A pior profissão para um judeu. Era a coisa mais terrível que pudesse acontecer. Ele verdadeiramente chegou no final do poço. Interessante que o pai deu e o pai não foi atrás. Por quê? Porque era necessário que aquele filho chegasse ao fim do poço. Entendesse que aquela não era a maneira de se relacionar. E a Bíblia fala que ele estando lá, ele caiu em si. E aí ele pensou, bom, eu aprontei todas, não mereço mais nada. Gastei todo o dinheiro, mas eu estou aqui comendo lavagem, vou voltar lá no meu pai, quem sabe, pelo menos como empregado, ele me recebe. Eu acho que como empregado ele me recebe, vou pedir misericórdia. Será que esse menino conhecia a graça de Deus? Não. Olha o que ele estava pensando. Era essa a ideia do pai dele. Meu pai não vai me aceitar mais como filho, porque eu aprontei todas. Esse não é o pensamento de muitos irmãozinhos aqui na igreja, que fala, pastor, eu não vou ficar mais, eu vou desviar, porque eu já pequei demais, eu toda hora arrependo, estou abusando de Deus, eu acho que Deus não vai me aceitar mais não, eu vou embora para o mundo. Quem pensa isso, é porque ele de fato não conhece ainda o amor de Deus, não se sente verdadeiramente amado. Ele fala, porque eu estou abusando, Deus agora não vai me aceitar mais, e ele vai embora. Aquele menino, quando ele pensou em voltar, ele não conhecia de fato o amor do pai dele. Aí ele vem, quando ele vem, ele pede misericórdia. Você tem misericórdia, me aceita aí pelo menos como um trabalhador, um empregado. Até agora, ele não conhecia ainda o verdadeiro amor do pai dele. Mas a Bíblia fala, se você ler lá em Lucas, que quando o menino ia chegando, o pai estava no portão, e quando viu, ele correu para abraçar o menino. Anciãos não correm em Israel, nunca demonstram que tem alguma coisa que está produzindo ansiedade neles. É incrível como a Bíblia fala. Eu até tenho uma pregação que eu falo só sobre isso, que eu chamo ela, o dia em que Deus correu. Foi esse dia aqui. Porque a relação daquele menino com o pai, aquele menino rebelde, é porque meu pai não me ama, eu vou aprontar todas. Quando ele caiu, e foi no fundo do poço, ele resolveu voltar, mas ele não conhecia o amor de Deus. Mas o pai corre para abraçá-lo. Talvez ele pensou, está correndo, vai me dar uma taca, né? Mas não. E quando ele começou a falar da relação da lei com ele, tem misericórdia, deixa eu ser pelo menos empregado seu. O pai falou, não, você não está entendendo. Traz lá um novilho cevado, vamos fazer uma festa. Traz uma roupa nova, uma sandália, um anel no dedo. E ele ficou surpreso, ele não imaginava. E eu penso que nesse momento, ele entendeu o amor do pai dele. Ele entendeu que ele não era escravo, que ele era filho. E que filho não muda. O fato dele ter errado não mudou o coração do pai dele. Entenda uma coisa, filhos erram. E filhos devem ser disciplinados. Mas o erro do filho não muda o fato de ser filho. Não muda. Você erra com Deus, você abusa de Deus. Deus vai disciplinar você, porque Ele te ama. Mas não muda o fato de você ser filho. Não muda o fato de Deus te amar. Aquele menino, ele não sabia que ele era amado. Sabe quem é que desvia e vai para o pecado? É quem não tem revelação que de verdade é amado de Deus. Quem teve a revelação de quanto que Deus o ama, não vai para o pecado. Não vai, não precisa ir. Pecado é um fardo. Para quem nasceu de novo, pecado é uma opressão maligna.
é uma tentação momentânea que vira um fardo. Mas quem conheceu o verdadeiro amor do Pai, ele não vai responder dessa maneira. Pelo contrário, ele não vai querer agradar o Pai porque precisa agradar para merecer. Mas ele vai querer agradar porque ele ama o Pai. E agora ele quer ficar perto do Pai. Porque ele descobriu que apesar dele aprontar um monte de confusão, o pai dele não rejeitou. Mas a história não para aí, tem um outro filho. O outro irmão era o cara certinho, né? Arrumadinho, espichadinho, gomadinho, rapadinho, quadradinho. Certinho. Tudo certo, vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta, vai na célula, lidera, vai cursando CTL, seminário, não mente, não rouba, não peca, não espicha, não encolhe, não faz nada. Aí ele chega e vê uma festa para o irmão dele, que era um picareta. Fala, não, esse negócio está errado, o que é isso? Eu estou aqui há tanto tempo servindo ao Senhor, e o Senhor não deu uma festa para mim. E esse irmão meu que apronta todas, agora ele vem, o Senhor dá uma festa para ele. Eu pergunto, esse outro filho conhecia o amor de Deus? Conhecia o amor do pai dele? Também não. Ele era o religioso. Nenhum dos dois conhecia. Um era o religioso, o outro era aquele que estava vivendo uma vida desregrada, revoltado. É o adolescente revoltado, que quer castigar o pai que não me dá atenção. Né? Tem alguns adolescentes que são assim, ele quer fazer coisa errada só para fazer o pai sofrer, porque é a maneira dele vingar, porque o pai dele não dá atenção para ele. Mas isso é carnal, não é? No momento que ele entende que agora ele tem um outro pai que o ama, e que tem 24 horas exclusivo para ele, porque mora dentro dele, e o ama profundamente, ele não precisa mais rebelar. Porque ele agora descobriu que apesar dos pais terrenos não amarem a ele como ele gostaria, ele tem um pai muito maior que mora dentro dele, é só dele. E que cuida dele, conhece pelo nome, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça e não deixa nenhum cair sem o consentimento dele. E que planejou uma vida maravilhosa. Essa pessoa tem paz. Outro dia eu fui na academia, eu faço pilates. Por causa de uma dor nas costas, que eu tenho, o médico mandou eu fazer. Aí de vez em quando eu levo o meu filho de 5 anos comigo. Ele fica doido para entrar lá dentro, porque ele quer mexer naquelas bolas, mas não pode, ele fica do lado de fora do vidro lá. Ele fica lá me esperando, ele fica lá quietinho, às vezes eu deixo ele brincar com alguma coisa, e o pessoal fica encabulado, como que ele fica lá uma hora, aí ela falou para mim, esse menino seu, ele tão tranquilo, né? Ele passa a imagem de um menino tranquilo. Eu falei, ele é. Sabe o que ele é? Que ele sabe que ele é amado. Filhos que sabem que são amados estão em paz. Não precisa rebelar. Se você ainda é adolescente revoltado, meu filho, acredite, hoje você tem um pai que te ama sim. Talvez não é o seu pai de carne e sangue como você gostaria, porque talvez nem o seu pai de carne e sangue foi amado como ele também não teve o amor que você também não está tendo, que a avó dele também não deu, que o bisavó dele também não deu. Eu fui um jovem assim, por muito tempo eu falava mal do meu pai, eu criticava o meu pai era muito bravo, era um negócio assim terrível, e eu nem lembro do meu pai, eu não lembro do meu pai ter me dado uma surra, porque não precisava, o medo era tão grande. Ele punha eu e meus irmãos um do lado do outro, quando ele chegava da fazenda a cada 60 dias, e aí ia acertar as contas, ele gritava, a gente fazia xixi na calça de medo. Eu cresci assim, imagina a ideia que eu tinha então agora de me relacionar com Deus. E eu falava isso, às vezes falava mal, e um dia Deus falou comigo, para eu nunca mais falar mal do meu pai, porque o meu pai também não tinha conhecido o amor. Também não tinha conhecido alguém que o amasse, e que Deus não tinha criado ele assim, mas que o pecado e o mundo fez dele um homem duro, e que assim como eu também não prestava, e ele mudou a minha vida, ele queria mudar a vida dele. Naquele dia eu me arrependi, pedi perdão a Deus, perdoei o meu pai, entendi o meu pai, passei a amar o meu pai, e hoje eu abençoo, nós temos uma relação abençoada, já oramos juntos, ele conversa comigo, porque
eu entendi os processos, eu comecei a compreender. Mas quando você fica querendo se rebelar, você é como esse menino que saiu, por quê? Porque não entendi que era amado. Mas o outro que é religioso, que quer fazer, qual que era a relação que ele tinha com o pai? Eu trabalho aqui na fazenda, eu sirvo o Senhor, tudo para tentar te conquistar, te agradar e merecer receber pelo menos uma festinha. Ele também não tinha entendido nada. É dois tipos de crente, o rebelde e o religioso. Nenhum conhece o amor de Deus. Essa parábola é chamada do filho pródigo, mas deveria ser chamada do pai pródigo, de amor. Porque na verdade é isso que ela quer mostrar. Ela não quer falar de fato dos filhos, ela quer falar o tanto que Deus nos ama. E que a relação dele com a gente não tem nada a ver com as coisas erradas que nós aprontamos e nem com as coisas certinhas que nós fazemos. Não há nada que você possa fazer, meu querido, para Deus te amar mais. Nada, 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 nada. Mas eu volto a dizer, também não há nada que você possa aprontar que vai fazer Deus te amar menos. Ele é seu pai. Ele vai corrigir o erro, mas vai continuar te amando. Vai continuar sendo seu pai, até que você cresça. Até que você cresça. E o que é crescer? É ter revelação de que é amado profundamente. Aconteça o que acontecer, o Senhor não vai te deixar, jamais te deixarei, nunca te abandonarei, estarei com você todos os dias da sua vida. Por quê? Porque pai não deixa filho. Pai fica triste com o filho, estou falando de pais saudáveis, né? Tem temor de Deus. Pais ficam tristes com filhos, se decepcionam com filhos, precisam corrigir os filhos, mas se é pai, não vai abandonar, não vai deixar. Eu sei que às vezes essa não é a sua experiência dentro da sua casa, mas acredite em mim, o seu pai, que é Deus, não é como o seu pai da terra. Ele ama você. Esses meninos não conheciam a Deus. O filho não tinha uma relação de afeto com o pai. Ele via o pai apenas como alguém que poderia dar alguma coisa para ele, mas o outro como a base de troca. Aquele jovem, ele vivia como se não fosse amado. Quantos de nós, às vezes, ainda estamos dentro da igreja vivendo assim, irmãos? Fala para o outro, qual que é primeiro desenho que está aí na sua pulseira? É o coração. O que você vai falar para a pessoa? Jesus te ama. Mas você acredita nisso? Você honestamente se sente amado? Não é se você acredita que Deus te ama, não. Não estou perguntando se você acredita que Deus te ama. Estou perguntando, você honestamente sente o amor de Deus por você? Se você não sente, hoje você tem que pedir revelação. Não pode ser uma coisa da mente. Pastor, mas eu não mereço, eu sou incapaz, eu tenho medo de liderar, eu faço coisa errada, eu minto, eu não sou tão firme na igreja. Não importa, se você nasceu de novo, você é filho. Deus vai mudar, Deus vai fazer você crescer, mas ninguém cresce, olha para cá, nenhuma criança pode crescer se não acreditar que os pais a amam, sabia? Ninguém. Você não percebe hoje em dia um monte de adulto doente da alma? Por quê? Porque cresceram numa família desarranjada. Não conheceram e não acreditaram no amor dos pais. Talvez não tiveram mesmo. Eu aconselho muitos jovens com problema e com luta de homossexualismo. E eu digo para você de gabinete, não só por causa dos livros que eu li, ou até mesmo que eu escrevi, de conversar com cada um, a maioria esmagadora deles, para não dizer todos que eu conversei até hoje, tem uma história de um relacionamento desarranjado na família. Sabe por quê? Não se sentiram amados. Quem se sente amado é liberto, tem paz, descansa. Por que ele descansa? Porque ele sabe que o pai não vai deixar. Eu não lembro qual dos meus filhos,
ele estava aqui, né, um dia no prédio da igreja, e alguém brincou com ele. Seu pai deixou você e foi embora, esqueceu você aqui, foi brincar, seu pai te esqueceu aí, menino. Ele nem olhou para trás, isso o irmão me contando, nem olhou para trás, ele falou, não, meu pai não me deixa. Ele nem olhou para trás, ele não estava preocupado. Por quê? Porque todas as vezes que eu falei que ia bater, quando chegasse em casa, eu bati. Por isso, quando eu falei que eu ia buscar, ele sabia que eu ia buscar. Porque se para bater eu tive palavra, para buscar eu ia ter também. É sim, sim, não, não. Isso é amor. É amor, é coerência. Deus é assim. Quando Ele fala, Ele faz, Ele é fiel. Porque Ele nos ama. E quem sabe que é amado, não tem medo de ser abandonado. Não tem medo. Não é incrível? Em que momento que eu falava que ia bater lá em casa? Na festa. Ia para a festa, desobedecia uma, duas, aí eu falava, na terceira vez, se desobedecer vai apanhar. Aí desobedecia, aí eu chamava. Você lembra o que eu fazia? Já começava a chorar. Não, não precisa chorar, pode brincar, só chamei para te avisar que lá em casa você vai apanhar. Pode ir, pode brincar, vai brincar. Veja, nessa altura, oh Jesus, né? Você queria ter tido um pai desse, fala a verdade. Nessa altura, ele já sabia que tinha errado, sim ou não? Sabia. A sentença já estava decretada, já começava a chorar, mas logo ele ia brincar. Mas, no entanto, olha para cá que coisa, sabia que tinha errado, sabia que ia ser corrigido, mas mesmo assim não estava em pânico. Porque apesar do erro, meus filhos sabem que eu nunca deixei eles para trás, porque eles erraram. Não, chegava a hora, vamos embora. Está errado, mas eu não vou deixar para trás. Vou continuar guardando, vou continuar cuidando. Vamos chegar em casa, vamos ter a disciplina e está tudo resolvido. Acredite em mim, irmão, a vara é uma bênção. Ela arranca a culpa do coração da criança. Sério, porque todo mundo que erra sabe que errou. A hora que apanhou, está pago, está tudo bem. Não é castigo não, fica remoendo. Por isso que eu prefiro a vara. Mas a vara é para a costa do tolo. O filho sabe, quebranta logo. Quando eu ia apanhar, eu já chegava dobrado. Não, mas tem uns filhos que é orgulhoso, né? Aí Deus tem que quebrar a coluna dele. O tolo tem que apanhar mesmo. Mas não precisa. Porque tudo é para o seu amor. Tudo é porque Deus te ama. Presta atenção. Então, voltando para cá, vamos continuar o texto, do verso 4 em diante. Paulo fala agora, vindo porém a plenitude do tempo, agora ele vai mudar o lado. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, papaizinho, íntimo, intimidade. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja, no verso 6, Paulo declara que porque somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito do Filho de Deus é o Espírito da vida, que está lá em 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse Espírito do Filho é também a lei do Espírito da vida, que está lá em Romanos 8,2, que fala que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A Bíblia fala que uma vez que Cristo veio, a lei não precisa mais. Por quê? Porque agora a lei que está dentro de nós é superior, é a lei da vida. Antes tinha uma lei que estava lá, não pode, não pode, não pode. Agora, Cristo cumpriu a lei e veio morar dentro de nós e nos tornou a nossa própria lei, que agora está vivendo dentro do homem. Ainda que, e a Bíblia fala que nós, então recebemos, tem a Bíblia que fala adoção, mas no original essa palavra também pode ser filiação. Preste atenção.
Porque adoção, você até poderia receber toda a herança, mas ela é pobre, porque você continuaria sendo filho de outro. Mas quando a Bíblia fala disso, e ele tinha um outro significado na época que foi escrito, porque o próprio pai adotava o próprio filho, né, na idade maior, para poder agora ter acesso à herança. Era isso que significava a adoção naquela ocasião, e não a adoção como é nos dias de hoje, que é adotar filho dos outros. Então, o filho era legítimo, gerado, mas quando ele chegava à idade madura, o pai adotava ele, no sentido de agora ele teria acesso a todas as coisas que já eram dele. Então, a Bíblia fala que nós agora fomos feitos filhos, e Deus enviou o Espírito dele para morar dentro de nós. Significa que o amor de Deus é que ele nos deu a própria vida com que ele vive. Nós fomos gerados. Existe a vida animal, vegetal, mas existe a vida humana, mas existe a vida chamada no original de Zoe, é a própria vida com que Deus vive, a própria natureza de Deus. E a Bíblia está dizendo que agora, no momento que você creu em Jesus, essa vida do próprio Deus, que sustenta, que a própria vida de Deus agora está dentro de você. A Bíblia fala que nesse momento, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, porque era a porta de entrada na terra. Não é? E debaixo da lei, porque ele cumpriu toda a lei. Por que ele fez isso? Presta atenção. Para que Deus pudesse reconciliar o homem com Deus, tinha um problema. O homem tinha pecado. Então tinha que ter alguém que fosse totalmente Deus. Jesus é plenamente Deus. Porque só Deus podia pegar na mão de Deus. Quem está me entendendo? Jesus é plenamente Deus. E ele veio, ele foi enviado. Mas a Bíblia fala que ele é nascido de mulher e durante a lei, porque Jesus era um genuíno homem também, então ele também podia pegar na mão do homem. Como Deus, ele podia segurar na mão de Deus. Como homem, ele podia segurar na mão do homem. E porque ele era tanto Deus quanto homem, ele pôde fazer o quê? Reconciliar o homem com Deus. E ajuntou na pessoa do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, esse foi o plano de Deus. E no momento que agora a Bíblia fala que nós recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos filhos, filhos de Deus. Agora, a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. No verso 4, Paulo diz que Cristo veio nesse momento. Por que ele veio nesse momento? Porque esse era um momento propício, preparado para ele vir. Roma tinha conquistado o mundo de toda a época. Os países não tinham fronteiras, porque estava tudo debaixo do Império Romano. O grego era uma língua da cultura oficial, o latim do comércio. E os judeus com isso também puderam abrir sinagogas em todos os lugares. O evangelho tinha sido, ou pelo menos a lei tinha se alastrado, eles tinham algum contato. Mas por outro lado, havia um vazio, porque tudo estava aberto, mas nada podia preencher. E é nessa hora que o Senhor vem. Ele vem sempre na plenitude dos tempos. E não é à toa que a gente percebe os dias de hoje. Nós vivemos dias assim, irmãos, onde tem tudo é muito, tudo é pleno, e o homem vai descobrir que nada preenche. E é nesse momento do vazio que é a hora do Senhor vir. E a Bíblia fala que Jesus veio. Primeiro, ele enviou o seu filho para resgatar os que estavam sobre a lei, diz a Bíblia. Ele era filho de Deus. E era agora filho do homem. E como eu expliquei para os irmãos, ele então pôde fazer isso. E a Bíblia fala que em segundo, ele enviou o seu Espírito. Ele enviou Jesus, ele enviou o Filho, e depois enviou o Espírito para dentro de nós. Ele enviou o Filho para que pudesse fazer a reconciliação. Morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados e nos ligar a Deus. Mas depois, uma vez que ele morre e ressuscita, ele também envia o Espírito, porque agora o Espírito Santo vai morar dentro do nosso coração. E a Bíblia fala que nessa hora, o Espírito dentro de nós, é quando nós clamamos, Abba, Pai, que quer dizer papaizinho. Por que a Bíblia fez questão de dizer isso? Porque Deus está dizendo que Ele não apenas mandou o Espírito Santo para morar dentro de nós e nos fazer filhos, mas o que Ele queria dizer, que agora, porque nós temos a filiação, fomos gerados pelo Espírito de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos chamar Deus de Pai. Judeu não chamava Deus de Pai, jamais.
Isso foi um escândalo quando Jesus chegou dizendo que Deus era pai dele. Um dos motivos pelos quais mataram ele. Porque ele dizia que era filho de Deus, e se dizendo filho de Deus, se fazia igual a Deus. Que coisa. Agora, ele vem e diz que nós podemos clamar, não apenas pai, mas papaizinho querido. Sabe o que ele está falando? Eu não quero que você seja apenas um filho, que se relaciona comigo numa base fria da lei, de troca, de merecimento. Faz, eu me agrado de você, aí eu te abençoo, se você não faz, eu te disciplino. Não, a base é de intimidade, de relacionamento. É o filho que ama, que sabe que é amado, que é filho genuíno, e que o pai que cuida, então ele pode chamar de papaizinho querido, porque ele tem proximidade. O relacionamento que Deus está mostrando é esse. A relação dos filhos com um pai amoroso. Olha para cá. O relacionamento do filho com o pai amoroso nunca pode ser baseado na lei. Jamais. Um filho não teme que o seu pai o abandone porque ele se comportou mal. Um filho não imagina que precisa fazer algo para continuar sendo filho. Ele simplesmente sabe que é filho e está plenamente consciente do amor do pai. Meu irmão, definitivamente, você precisa crer nisso. Você precisa entender que ser crente, nascer de novo, não é uma tentativa. É uma questão do que você é. Um dia pregando o evangelho para um rapaz, ele falou para mim, olha, eu até gostaria de aceitar Jesus, mas eu até admiro muito vocês crentes, mas eu não posso. Falei, por quê? Ele falou, porque é muito difícil ser crente. E eu falei para ele, não é difícil, é impossível. Porque ser crente não é uma questão de tentar, é uma questão de ser. Ou você é, ou você não é. Mas se você é, porque você nasceu de novo, agora você é filho. E porque você é filho, não depende mais de você fazer alguma coisa. Depende apenas de você acreditar que Deus te ama igual Ele ama Jesus. Eu li o versículo para vocês outro dia. O Senhor nos ama, tanto quanto ama a Cristo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, nas minhas anotações. Acho que está aqui, quer ver? Acho que estão nas minhas notas. Eu li para os irmãos outro dia. Deixa eu ver se eu acho. João 17, né? Que eu li. 17, 23. Abre lá para mim. Isso mesmo. João 17, 23. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Diga, e os amaste. Amaste como? Como também, lê alto, amaste a mim. Uau! Olha o que a Bíblia está dizendo, eu enviei eles para que o mundo saiba que o Senhor ama eles, igual o Senhor me amou. Igual. Você, olha para mim, acredita que eu estou te falando, você é tão amado quanto Jesus o é. E quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que o céu abriu. E quando o céu abriu, Deus falou o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu pergunto, nesse momento, Jesus tinha feito alguma obra? Não, nenhuma. Ele não tinha começado o ministério dele. Deus estava falando, eu amo, eu tenho prazer nele. Eu tenho muito prazer, eu tenho prazer nele, porque é o meu filho. Agora Jesus vem e fala para nós que Deus nos ama igual ama Ele, e que Ele tem muito prazer em você. Deus se agrada, Deus tem prazer de olhar para você, de cuidar de você, de fazer com que você cresça, de te abençoar. O problema é que você não acredita nisso.
Se você acreditasse que você tem um pai que te ama tanto quanto amou Jesus, e que vive 24 horas dentro de você, e que cuida de você, e que mesmo que você apronte toda a confusão, ainda que vai te disciplinar, não vai te abandonar, mas vai te fazer crescer e vai completar a obra que Ele começou, você teria mais paz, você dormiria, você teria mais ousadia, você ficaria mais descansado e menos estressado, porque tem um pai amoroso que nunca, jamais, aconteça o que acontecer, vai desistir de mim. É isso que a Bíblia e que Paulo está tentando explicar. Essa é a graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer que vai mudar isso. Se você não tiver uma profunda percepção de que somos amados, inevitavelmente você vai cair nas obras da lei novamente. E vai tentar conseguir o favor de Deus através dos seus méritos. Eu quero encerrar dando exemplo de dois homens que também se encontraram com Jesus. Um que entendeu o amor de Deus, e o outro que não entendeu o amor de Deus. Enquanto eu falo, a equipe pode subir aqui. Lá em Lucas, no capítulo 18, verso 18, a Bíblia diz que Jesus encontrou um rapaz, um jovem rico. Lucas 18, 18, olha o que diz. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Que coisa! E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Veja, o Senhor, Ele estava a caminho de Jerusalém e Ele encontrou esse rapaz. E Ele começa a conversa chamando Jesus de bom. Bom mestre. E Jesus fala o que para ele? Por que você está me chamando de bom? Não tem ninguém que é bom. Ele estava dizendo para ele: você não é bom. Se você pensa que tem algum homem bom, você não é bom. Agora, em outras palavras, ele também já estava dando para ele a oportunidade do tipo: mas se você está achando que eu sou Deus, aí sim, eu sou bom, então você já está perto da salvação. Veja, Jesus não fala nada por acaso. As palavras na Bíblia, tudo tem um motivo. Olha para cá. E aí, a conversa continua com aquele jovem. Mas ele não respondeu da maneira adequada. E Jesus falou para ele: tá bom, você quer uma recompensa, mas se você guarda a lei, você guarda os mandamentos, e falou lá alguns para ele. O que ele falou? Desde a minha juventude, tenho guardado toda a lei, todos esses mandamentos. Pergunto para os irmãos se é verdade. Será que era verdade o que ele respondeu, sim ou não? Lógico que não. Paulo fala claramente que nenhum homem pode guardar a lei. Nenhum homem pode guardar a lei. Aquele jovem não tinha guardado a lei. Mas eu não acho que ele estava querendo mentir, não. Olha para cá. Eu acho que ele estava fazendo como algumas pessoas fazem. Elas arrumam uma desculpa. Elas se enganam. Elas se convencem. Não, pelo menos os mais importantes. Jesus falou os mandamentos talvez mais importantes. Mas a lei tinha muitas outras coisas. Ele se engana quando ele diz: não, pelo menos eu guardo
as coisas mais importantes, eu dou o dízimo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas nós sabemos que nenhum homem é capaz de guardar a lei. Aí Jesus, como ele não se dobrou e falou que estava guardando a lei, Jesus falou para ele, tá bom, então faz o seguinte. Veja que Jesus não falou de salvação, hein? Porque senão a salvação poderia ser comprada. Ele falou, se você quer ser perfeito, e quer ter um tesouro no céu, não está falando de salvação, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e volta. Aí ele não aguentou. Espera aí, gente, quantas vezes você já ouviu pregação falando desse rapaz, e dizendo, esse cara é um avarento, ele preferiu ir para o inferno, do que dar o dinheiro dele, para Deus. Que coisa absurda, vocês já ouviram isso? Mas vamos ser honestos, olha para cá, vamos ser honestos aqui hoje, essa proposta foi uma proposta muito injusta. Vamos ser honestos, quantos de vocês, se no dia da sua conversão, chegasse aqui na igreja e eu falasse para você, se você quiser ficar aqui, volta, vende tudo que vocês têm, depois vocês voltam. Será que a gente teria alguém aqui? Provavelmente não. No máximo uns 5 ou 6. E não estaríamos reunidos aqui. Talvez numa célula, numa casa alugada, porque casa não teria. Não tenho mesmo. Mas, por quê? Aí você fala, puxa pastor, então tá certo, é verdade, se eu for honesto, se você chegasse aqui, se eu chegasse aqui no dia da minha conversão, e o pastor mandasse eu vender tudo que eu tinha, para depois vir para a igreja e ser salvo, eu não estaria aqui não. Se eu for honesto, eu vou dizer não estava. Essa proposta que Jesus fez realmente foi muito dura. Agora, por que Jesus fez essa proposta? Você acha que Jesus queria mesmo que ele fizesse isso? Não, porque senão a salvação teria preço. Jesus queria que ele dissesse, Senhor, eu achei que eu era bom, eu achei que tinha alguém bom, eu achei que eu cumpria a lei, mas agora descobri que eu sou avarento, eu não consigo fazer o que o Senhor está pedindo. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, graça, eu estou perdido, porque eu não dou conta, eu não tenho coragem de fazer isso. Nessa hora, Jesus ia dizer para ele, meu filho, agora você chegou no ponto que eu queria. Agora você entendeu que eu não quero que você consiga fazer algo, mas que você apenas se entregue a mim. A Bíblia fala que Jesus, se você ler o texto, amou aquele jovem profundamente. Ele olhou para ele, o que ele viu foi uma criança tentando agradar o pai na força da lei. Tentando agradar a Deus para merecer alguma coisa. E Jesus apenas queria mostrar para ele que ele não era tão correto assim, que por mais que ele achasse que era, descobriu que não. E que não podia se relacionar com Deus dessa maneira. Mas Jesus continuou caminhando. Depois você pode ler lá em Mateus 19, 21, que fala que ele amou esse jovem. Mas quando você continua lendo o texto, no capítulo 19 de Lucas, Jesus chega a um outro lugar, chega em Jericó, e aí ele encontra outro homem, Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessara Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, era rico também? Era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, estava em cima da figueira. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Um dos raros momentos que Jesus pede para ir na casa de alguém. Sempre é alguém tentando levar ele. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
Porque Zaqueu, ele era cobrador de impostos do império. Ele era tipo um despachante, então ele recebia do povo e ganhava comissão. Mas ele era ladrão, porque ele cobrava mais do que o normal. Todo mundo tinha muita raiva dele. Ele era muito rico, mas ele era como se fosse um político corrupto hoje. Conhecido, famoso. E eles estavam indignados. Peraí, como é que Jesus entra na casa desse sujeito? Entre mentes, verso 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uau! Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que coisa! Com esse homem, agora, o relacionamento é diferente. Jesus chega e não mandou Zaqueu guardar nenhum mandamento. Não falou para ele vender tudo e dar aos pobres. Veja, e não por acaso uma história está em seguida da outra na Bíblia. Para esse, Jesus falou: a salvação chegou. Por quê? Porque Zaqueu, diferente do rapaz rico, sabia que não prestava. Sabia que era ladrão. Ele mesmo falou: eu vou devolver 4 vezes mais se eu roubei de alguém. Você pode ter certeza que tinha fila lá. Ele já chegou doando. Ele estava debaixo de culpa. Ele sabia que não prestava. Ele sabia, ele era famoso. E agora Jesus entra na casa dele. Ele que não merecia. Ele que era bandido, ladrão, corrupto. Foi tocado. Ele foi tocado, ele falou: meu Deus, eu não mereço, e o homem vai entrar na minha casa. Ele entendeu que era graça. Ele entendeu que era alguém recebendo tudo, não merecendo nada. Ele não tinha onde se esconder, como aquele rapaz que achou que era correto, e tentou se esconder por trás dos mandamentos. Zaqueu não tentou nada, Zaqueu não explicou nada. Zaqueu sabia que não prestava, sabia que agora a graça de Deus estava alcançando ele. Que Deus veio só para quem precisa, que Deus veio só para quem reconhece que não é e que não pode. E por isso nessa hora, Jesus salva ele. 2 tipos de homens, 2 tipos de pessoas. O jovem rico são aqueles que estão debaixo da lei, são aqueles que querem fazer algo para merecer a atenção e o favor de Deus. O Zaqueu é aquele que sabe que nele mesmo não habita bem nenhum, que as minhas motivações são erradas, arrogantes, egoístas, orgulhosas. Aquele que sabe que faz coisa errada, está tentando mudar, mas já descobriu que não pode, e que não é capaz de agradar a Deus, não é capaz de fazer a coisa perfeita, e ele simplesmente se entrega e confia na graça e no amor de Deus. Esse vai encontrar o favor de Deus. Hoje, o meu apelo para você é para que você definitivamente saiba que Deus te ama. E Ele não te ama porque você faz coisas certas. Ele não te ama porque você é bom, porque não tem essa pessoa. Ele ama você profundamente, tal qual amou Jesus, por um único motivo, único, porque você é filho. Filho, 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 filho. Pastor, mas eu erro muito. Deus vai cuidar de você, vai disciplinar, mas não vai desistir. Nunca, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. E apesar de você não merecer nada, você é meu filho. Meu filho. Deus ama você. Fique de pé onde você está, feche os seus olhos.